podermos nos encontrar nessa casa abençoada e estudar a sua boa nova, que aos poucos vai renovando a humanidade e renovando os nossos corações, as nossas almas. Pedimos a Jesus que abençoe a todos os irmãos e irmãs que se encontram aqui presentes. Esse amparo possa ser extensivo aos nossos familiares, aos nossos lares, e que a misericórdia divina possa continuar pairando sobre toda a humanidade, especialmente nesses dias conturbados em que vivemos, ainda presos a processos graves de engano, de equívocos, os mais diversos. Que o Evangelho de Jesus, que mais uma vez estudaremos aqui nesta noite, possa calar fundo em nossos corações, nos ajudando no nosso processo de transformação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus nosso Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos iniciando os nossos estudos evangélicos da noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, no livro O Consolador, a questão 352, em que foi perguntado ao Espírito de Emmanuel: devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, e pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós temos hoje o nosso estudo, para o nosso estudo, o item de número 5, das instruções dos Espíritos, o advento do Espírito de verdade. Venham como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é,
mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar: orai e crede, pois que a morte e a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Meus caríssimos irmãos, quem é o Espírito de Verdade? É uma pergunta que nós sempre fazemos em nossos estudos, especialmente no capítulo 6, onde todos os Espíritos que assinam, onde todas as mensagens são assinadas pelo Espírito de Verdade. Todas as mensagens das instruções dos Espíritos. E nós ainda percebemos que esse capítulo, inclusive, ele se inicia no item 5 que estamos a estudar nessa noite, o advento do Espírito de Verdade. E se nós formos pesquisar a origem da palavra advento, nós vamos ver que ela se origina do latim adventus, que significa chegada, que significa muito para o nosso estudo quando analisamos o Evangelho de Jesus em sintonia com a missão trazida pelo codificador aqui na Terra. Para os cristãos, é um tempo de alegria, é um tempo de espera, é o tempo que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso o título desse item que estamos a estudar nessa noite. Porque se nós recordarmos essa nova chegada do Mestre, através daquele Consolador que um dia ele prometera a toda a humanidade, que está lá transcrito no Evangelho de João, no capítulo 14, nos versículos 15 a 17, quando ele se despedia dos seus discípulos, ele deixou muito claro que não nos deixariam, e portanto de resto, toda a humanidade, órfãos. Ele mandaria o Consolador, em nome de Deus, que haveria de ficar conosco para toda a eternidade. Portanto, quando Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título O Advento do Espírito da Verdade, o advento da nova consolação, da nova doutrina que viria nos trazer
de novo o ensino puro e cristalino do Evangelho de Jesus, nós vamos verificar que esse Espírito superior que assina junto de João, esse Espírito superior cujo título que se auto-intitulou, e nós veremos aqui, relembraremos aqui em que circunstâncias, como o Espírito de verdade, ele assina os prolegômenos, ou seja, o prefácio, a apresentação do Livro dos Espíritos, juntamente com os Espíritos de João Evangelista, Santo Agostinho, Vicente de Paulo, São Luís, Sócrates, Platão e outros tantos espíritos como Swedenborg e outros que nos trouxeram o Livro dos Espíritos como a primeira obra da codificação kardeciana no ano de 1857. Inicialmente, ele atribui a si uma missão como outrora, como no passado, quando ele fez aos filhos de Israel, como ele diz aqui, procurando ampará-los, procurando esclarecê-los, encaminhando inclusive Jesus, os seus 12 apóstolos, em busca dos filhos perdidos da casa de Israel, dando a eles, ainda que temporariamente, o dom da cura, o dom da expulsão dos espíritos, o dom do esclarecimento, da facilidade da exposição de uma doutrina que eles estavam começando a conhecer, a fim de que eles pudessem chamar aquele povo escolhido, que ao longo de muitos séculos conseguira sustentar a ideia de Deus, mas que por outro lado era um povo extremamente necessitado dos esclarecimentos de Jesus, para que pudesse se libertar dos dogmas, dos regulamentos férreos que vinha travando o crescimento da nação judaica. Jesus então manda que seus discípulos os procurem, evitando inicialmente os gentios, os estrangeiros, para trazer aqueles que pertenciam à casa de Israel. Jesus informa que todos haveriam de ser resgatados, e como um outro estudo que já fizemos aqui um dia desses, nós vamos verificar que dentro do planejamento do Cristo, ele conclama toda a humanidade no tempo correto, no tempo acertado, no tempo em que a humanidade estaria em condições de receber os seus ensinos. Então nós verificaremos os próprios apóstolos, depois verificaremos o Pentecostes dotando inúmeras pessoas da possibilidade de pregar a doutrina de Jesus, o cristianismo, posteriormente os próprios apóstolos e, por fim, Paulo de Tarso, que foi o grande anunciador dos ensinos de Jesus para o mundo inteiro, dando um caráter universal para esses ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Até que, dentro desse planejamento, ele nos manda esse Consolador. E esse Espírito da verdade, ele nos informa que o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, vejam que ele se retrata sempre na primeira pessoa, né? Dizendo: eu fiz a minha palavra, através da minha palavra, o Espiritismo haverá de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, que é o Deus bom, é o Deus justo. E ainda conclui, por isso que li em segundo lugar, para que ficasse mais gravado esse ensinamento contido aqui no item 6. Revelei a doutrina divinal. Como um ceifeiro reuniu em feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então, meus irmãos, tudo poderá indicar que essa mensagem só poderia ter uma origem, só poderia ter um autor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, como disse o Marcinho há pouco, antecipando a nossa formação. Acontece que essa mesma mensagem foi recebida, essa mesma mensagem que está aqui no Evangelho, que é uma obra de 1864, ela foi recebida no ano de 1861, e
depois que foi passada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, há 3 anos antes da primeira edição do Evangelho, e foi seguida de uma nota do codificador. E essa nota está aqui na obra no livro dos médiuns. Aqui no livro dos médiuns, nós vamos encontrar essa mensagem, a mesma que acabamos de ler aqui no capítulo 6, e vejam só as observações de Kardec lá em 1861 a respeito dessa mensagem, lá no centro espírita, em que ele recebia as mensagens e que organizava então essas mensagens para iniciar o processo de construção. O próprio livro dos médiuns, inclusive das próprias obras codificadas, que foram em número de 5, como a gente conhece o Pentateuco kardeciano, né? Então nós temos aí o livro dos Espíritos, depois temos o livro dos médiuns, depois temos o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de 1864, depois temos a Gênesis, depois vamos ter o livro Céu e o Inferno. Bom, nessa nota, vejam só o que Kardec diz. Essa comunicação, são palavras de Kardec, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome cujo respeito não nos permite reproduzir, senão com todas as reservas. Então, lá na Sociedade Espírita, quando o médium recebeu, ao final dessa mensagem, que está aqui no Evangelho, o médium pôs lá o autor da mensagem, Jesus Cristo. E olha o que Kardec diz: o nome não nos permite reproduzir, senão com todas as reservas. Tão grande seria o insigne favor da sua autenticidade, e porque dele se há muitas vezes abusado demais, ou seja, as pessoas já abusavam naquela época de mensagens recebidas e encaminhadas a Kardec do mundo inteiro, como foi o trabalho do codificador, assinadas por Jesus Cristo, né? Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum, e aí ele faz a primeira observação, duvidamos de que ele, Jesus, possa manifestar-se. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias muito excepcionais, a razão, Kardec era o bom senso encarnado, como diz Camille Flammarion no inteiro do próprio Kardec, ele era o bom senso encarnado. Então veja o que ele diz: a razão nos inibe de acreditar, porque vários espíritos que ditaram obras através de Kardec, espíritos superiores, não fizeram questão de dar o seu nome, botaram o espírito amigo, o espírito protetor, o anjo de guarda da guarda do médium, né? Então, se Kardec disse, com alguns espíritos superiores, evidentemente que, longe de ter a evolução do Cristo, não deram o seu nome por uma questão de humildade, como o Cristo então agiria, né? A razão nos inibe de acreditar que o Espírito, por excelência puro, como é Jesus, responda ao chamado do primeiro que aparece. Em todo caso, haveria profanação em lhe atribuir uma linguagem indigna dele. Por essas considerações é que nós temos evitado, abstido sempre de publicar o que traga esse nome. E julgamos que ninguém será circunspecto em excesso, ou seja, ninguém estará agindo em excesso no tocante a publicações desse gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente é de fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Então é o seguinte, olha, se a gente começar a disseminar mensagens dizendo que elas são provenientes de nosso Senhor Jesus, muito embora essa mensagem poderia ser, e ele explica aqui agora, porque mas nós temos evitado, para que inclusive nós coloquemos as armas nas mãos aí dos adversários gratuitos do Espiritismo. Como já dissemos,
quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho para poder alguém vangloriar-se de ter o privilégio das comunicações por eles dadas e considerar-se digno de por eles confabular como se fossem iguais. A comunicação acima, aí ele faz a referência. Uma coisa reconhecemos, é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo, e se aquele de quem ela traz o nome, não há renegaria. Então, é o seguinte, eu não vou adotar esse nome por respeito a isso, porque espíritos muito inferiores a ele fizeram dar seu nome, embora sejam também superiores. Mas, sem dúvida nenhuma, essa mensagem é elevadíssima, tanto que ele traz aqui no capítulo, iniciando aqui as instruções dos espíritos. Né? Muito bem, meus irmãos. Agora, há muito tempo, quando ainda não tinha a possibilidade de fazer um estudo mais sistematizado, eu ficava na dúvida, o que é esse espírito de verdade? Seria uma representação de todos os espíritos que estavam ali em torno de Kardec, na obra fantástica da codificação? Durante muito tempo eu imaginei isso, né? Até que então, estudando, a gente começa a compreender que, na realidade, o espírito de verdade, como nós vamos ver aqui, é um espírito superior, familiar a Kardec, e que se tornou um guia muito próximo, especialmente na mediunidade intuitiva de Kardec. E vejam só, na segunda parte do livro Obras Póstumas, que são publicações feitas pelo próprio Kardec durante o trabalho da Revista Espírita, e que foram reunidos aqui nessa obra, que é de 1890, portanto, 21 anos depois que Kardec desencarnou. Nós vamos ver aqui uma dos tópicos que ele traz aqui, que foi reunido nos estudos de Kardec, dizendo o seguinte: meu guia espiritual. Por essa época, ele fala que morava na Rua dos Mártires, número 8, e uma bela noite ele estava em casa, preparando uma obra, possivelmente o Livro dos Espíritos, que isso foi em 1851, e aí então ele começou a ouvir pancadas, e essas pancadas não paravam. Ele levantava para ver onde era, as pancadas paravam, ele voltava a estudar novamente, as pancadas voltavam. A sua esposa chegou, ele a chamou para ajudar, para ver se descobria se era de algum vizinho ou alguma situação, e da mesma forma, ele sentava para começar a estudar, as pancadas vinham e eles não conseguiam identificar de onde que elas eram provenientes. Aí ele chegou à conclusão que só poderia ser de algum espírito. E no dia seguinte haveria a reunião mediúnica na casa do senhor Baldinho, do Baldão, narrou o fato para o espírito que estava, o guia espiritual que estava ali conduzindo a reunião, e Kardec fez a seguinte pergunta: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer, que é esse que eu disse aqui das pancadas. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que eu vi com tanta persistência? A resposta do guia da reunião era o teu espírito familiar. Kardec pergunta de novo: com que objetivo ele foi bater daquele modo? O espírito, o guia espiritual respondeu: ele queria comunicar-se contigo. Kardec torna a perguntar: poderias dizer-me quem é ele e o que queria de mim? E aí o guia responde: pode perguntar a ele mesmo, pois ele está aqui. E aí então Kardec faz a seguinte pergunta: meu espírito familiar, quem quer que sejas, naquele tempo, como eles ainda não tinham o Livro dos Espíritos, ainda impresso, não existia a gradação dos espíritos, então era normal chamar a maior parte dos espíritos bondosos de espírito familiar, que normalmente se comunicavam dentro de uma casa de família, né? E aí Kardec faz a seguinte pergunta: meu espírito familiar, quem quer que sejas, agradeço-te por me teres vindo visitar. Poderia dizer-me quem és? O espírito
espírito então familiar respondeu a Kardec: para ti, chamar-me-ei a verdade. Todos os meses, durante 25 minutos, estarei aqui à sua disposição. Kardec continua perguntando: ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a me dizer? O Espírito de Verdade, então, se autotitulou como sendo a verdade, responde: o que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que fazias. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que o abandonastes. E aí Kardec continua perguntando: a sua desaprovação se referia ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? E a resposta: ao capítulo de ontem. Submeto ao teu juízo novamente. Se o releres essa noite, reconhecerás tuas faltas e corrigirás. Mais adiante, continuando o diálogo, Kardec faz a seguinte pergunta: o nome verdade que adotaste é uma alusão à verdade que procuro? A resposta: talvez. Pelo menos é um guia que te protegerá e ajudará. Kardec pergunta: poderei evocar-te em minha casa? O Espírito responde: sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-la. E aí, continua o diálogo de Kardec, e Kardec pergunta: poderias vir com mais frequência e não apenas de vez em vez? E ele responde: sim, mas não prometo senão uma vez por mês até uma nova ordem. Terás animado na terra? Aí vem a pergunta interessante também, feita por Kardec: terás animado na terra alguma personagem conhecida? E a resposta: já te disse que para ti sou a verdade. Isso para ti quer dizer descrição. Nada mais saberás a respeito. E aí, meus irmãos, no final, Kardec faz uma observação que foi trazida pelos irmãos que organizaram essas obras póstumas, dizendo o seguinte: a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos espíritos bons que agiam sob suas ordens, ou seja, todos os espíritos que estavam compondo aquela pleia de espíritos que auxiliaram Kardec, todos eles, aqueles que assinaram aqui o Livro dos Espíritos, todos estavam sob as ordens, segundo Kardec, dessa entidade que se autodenominava de verdade. E ele se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer para me remover dificuldades materiais, quer para me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, para me preservar dos efeitos da malevolência dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as dificuldades inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, as dificuldades foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais e gratíssimas. Bom, meus irmãos, então fica muito claro que se trata de um espírito superior, o autor dessa mensagem. Um espírito absolutamente identificado com o pensamento de Jesus. Se foi o próprio Cristo, nós temos que buscar aquilo que Kardec procurou nos dizer. Não importa, para que ficarmos tecendo essas considerações? Elas são de menor importância. O que importa é a grandeza. Eu considero a mensagem, esse capítulo, como o mais belo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se o Espiritismo tem na sua gênese, na sua essência, o Evangelho de Jesus, a essência do Evangelho de Jesus é, sobretudo, a consolação proveniente do seu amor
e da sua bondade em relação a todos nós, nos ensinando que assim também nós deveríamos agir para com os nossos irmãos. É por isso que ele diz o seguinte: amai-vos uns aos outros, mas amai-vos como eu vos amei. Não é um amor qualquer, é um amor que nós temos que buscar como Cristo fez em relação a nós. É um amor que perdoa, que esquece os males, é um amor que entende a incompreensão dos outros, é um amor que faz com que nós aceitemos as pessoas como elas são, é um amor que nos aceita sem qualquer condição e que nos prepara sempre para novas chances, para novas tentativas, apesar das quedas que ainda nós temos para as nossas vidas. Então, meus prezados irmãos, nós precisamos compreender, afinal de contas, que Kardec, ele cumpriu uma tarefa que cabe a nós espíritas, não apenas dimensionar uma tarefa grandiosa, mas cabe a nós espíritas, além de estudarmos a sua obra, como base dos nossos estudos aqui na Terra, nessa encarnação, nós temos que nos inspirar na forma através da qual Kardec se comportava em relação às pessoas. Como Kardec se comportava em relação aos espíritos, como Kardec se comportava em relação aos seus adversários, de modo que essa compreensão nos faça ter como objetivo fundamental o estudo da codificação em nossas vidas. E nós temos que compreender que a dimensão espiritual de Jesus não pode ser medida pela linguagem humana. Qual médium que poderia se gabar de ser médium de nosso Senhor Jesus Cristo? E o que é verdadeiramente importante para a humanidade é saber que um espírito dessa grandeza, que Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, que é egresso de mundos que materialmente já não existem mais na dimensão que nós conhecemos, que há bilhões e bilhões de anos atrás, quase 5 bilhões de anos atrás, presidiu a formação do nosso mundo. Nós precisamos compreender e agradecer a Deus que é esse o irmão que nós temos na face da terra, que veio aqui entre nós e que se encontra na direção dos rumos planetários do nosso mundo. Então nós temos que compreender isso de maneira muito clara, compreendermos essa grandiosidade do nosso Senhor Jesus Cristo na vida do nosso planeta e compreendermos que é impossível nós estudarmos a doutrina espírita desassociando a figura do Cristo desse estudo. Isso é impossível. Espiritismo sem Jesus é seita. A doutrina espírita precisa ser compreendida, estudada e refletida para que nós, com Cristo, para que nós possamos mudar as instituições humanas a partir da mudança do nosso coração. Porque o ponto fundamental do chamamento do Cristo é aquele que diz respeito à nossa própria transformação, à nossa própria mudança. E eu convido a todos, encerrando aqui a minha participação, que leiam 2 páginas. Uma no livro Instruções Psicofônicas, de um dos espíritos mais evoluídos que no início do espiritismo aqui no Brasil passou por terras brasileiras. O espírito de Inácio Bittencourt Sampaio, que foi governador da província do Espírito Santo, poeta, escritor, e auxiliou a implementação do espiritismo aqui no
Brasil, sob o comando e pertencendo diretamente ao círculo de convivência do anjo Ismael, que governa os destinos do nosso país e que traz uma mensagem maravilhosa, dizendo: o Cristo está no leme. E com essa mensagem, que eu deixo aqui a sugestão de leitura para todos, nós concluiremos que o que de fato nós precisamos compreender é de cada vez mais nós não apenas estudarmos o Cristo, mas fundamentalmente refletirmos em nós, dentro de nós, todos os dias, o exemplo, os ensinamentos do Cristo, esclarecidos e iluminados pela bênção da doutrina espírita, que nos mostra com muita clareza os nossos objetivos fundamentais aqui na Terra. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Meus caros amigos, irmãos, boa noite a todos. Hoje nós estamos estudando essa mensagem contida aqui no livro, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, e que tem como subtítulo Advento, ou seja, chegada do Espírito de verdade. Nós vamos aqui, meus irmãos, fazer o seguinte: nós vamos fazer uma releitura de alguns trechos e acrescentar para o nosso auxílio alguns comentários de Emmanuel, para que ao final a gente ilustre a nossa participação da noite com uma página que a gente pode assim considerar inesquecível de Irmão X, quando ele trata com a gente a respeito da doutrina espírita. Então vamos lá. Essa mensagem de hoje, o item 5, começa com as seguintes palavras: venho como outrora, ou seja, como no passado, aos transviados filhos de Israel, ou seja, aos filhos de Israel que se encontravam perdidos, desorientados, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divina. Como um ceifeiro, reunindo feixes o bem espaço no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Conforme nós vimos, meus amigos, na primeira parte do nosso estudo aqui com o Tionei, a gente percebe a profunda identificação do conteúdo da mensagem que encontra-se em primeira pessoa com a figura do Cristo. Né? A mensagem é muito incisiva, os termos são superiores. Jesus, dentro de sua sabedoria, iria se expressar com objetividade, com nobreza, mas ao mesmo tempo de forma sintética e clara, tal como a gente observa nesse início da mensagem. Relembrando Cristo, nós vamos então aqui nos utilizar das palavras de Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, que é uma obra, meus amigos, fantástica. Ela traz um grande aprendizado para a gente. E nessa obra, Emmanuel começa a nos dizer o seguinte: com o advento, a chegada do Cristo ao mundo, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. De vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E seguindo nesse mesmo capítulo, nós vamos ver aqui Emmanuel dizendo o seguinte: sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. Nós não vimos aqui na mensagem, né? Como um ceifeiro reunindo feixes o bem esparso no seio da humanidade. E olha o que Emmanuel comenta conosco:
cada povo fazia da religião uma nova fonte de vaidades, salientando-se que muitos cultos religiosos do Oriente caminhavam para o terreno franco da dissolução e da imoralidade. Ou seja, meus irmãos, o que era mais triste era que, além de ser um palco de vaidade das criaturas humanas, muitas vezes misturava-se aquilo que deveria ser sagrado e digno de todo respeito com muitas práticas infelizes, conforme a história nos diz, estão aí disponíveis para a gente pesquisar. Se a gente pesquisar alguns tempos politeístas, da antiga Grécia, na atual Turquia, a gente vai ver absurdos de toda ordem, com o nome, com a capa da religião. Continua, irmão. Mas o Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. Sua palavra, mansa e generosa, reunia todos os infortunados e todos os pecadores. Nós estudamos aqui sábado passado, quem esteve presente vai se lembrar. Eu não vim para o são, eu vim para os doentes. Jesus dirigia-se de preferência aos que sofriam, porque trazia o coração aberto a uma nova verdade. Porque o orgulhoso, muitas vezes, o que acontece com ele? Ele se fecha, nos seus conceitos, na sua armadura, na sua carapaça, e não aceita muitas vezes aquilo que é novo, dentro de uma nova perspectiva. E continua, irmão. Jesus escolheu os ambientes mais pobres e mais infelizes para viver a intensidade de suas missões sublimes, mostrando aos homens que a verdade dispensava o cenário suntuoso dos areópagos, dos fóruns e dos templos, para fazer-se ouvir na sua misteriosa beleza. Isso é tudo no Evangelho, meus irmãos, tem um significado sublime. Jesus ensinava onde? À beira do lago, do lado do poço de Jacó, junto à mulher samaritana, nos locais à beira da estrada, exemplificava, nos montes, exemplificava com as situações mais simples do cotidiano das pessoas, justamente para fazer do Evangelho uma mensagem acessível, que todos compreendessem. Jesus contou a parábola do semeador. Quem é que não compreende? A parábola do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, a parábola das dracmas perdidas, e daí por diante. Ele colocava grandes verdades em situações simples do cotidiano, junto ao povo simples, o que era uma grande quebra de paradigmas e de padrões, porque normalmente os sábios até então ensinavam onde? Nos templos suntuosos, nos círculos iniciáticos, junto a um público restrito e selecionado previamente, ao passo que Jesus ensinava a todos aqueles que de boa vontade se aproximassem dele. Suas pregações na praça pública verificavam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados, como a demonstrar que a sua palavra vinha reunir todas as criaturas na mesma vibração de fraternidade e na mesma estrada luminosa do amor. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo. Ou seja, Jesus foi claro em deixar, em condenar tudo aquilo que encontrava-se errado no seio do judaísmo. Todas as práticas equivocadas, sem jamais recorrer à violência. Até mesmo aquele episódio quando Cristo expulsa os pecadores do templo, quando eles costumam atribuir um certo ato de violência ao Cristo, na verdade é uma interpretação humana, porque energia não confunde com violência. A gente pode perfeitamente ser enérgico sem ser violento, sem sequer agredir quem quer que seja, sendo enérgico, como muitas vezes o Cristo é. Renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Espalhou as mais claras visões da vida imortal, ou seja, ninguém nos deu a noção mais precisa da vida verdadeira do que o Cristo, ensinando às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas.
Sua palavra profunda, enérgica e misericordiosa, refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria irmanado todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Ou seja, nós já deveríamos, inclusive, estar sob uma única religião, não fossem ainda as vaidades, as imperfeições, o orgulho que ainda nos marca enquanto criaturas humanas. Então vejam, meus irmãos, isso aqui é o capítulo intitulado A Vinda de Jesus, no subtítulo A Grande Lição. E Emmanuel ainda vai comentar, concluindo aqui com a gente o seguinte, ainda dentro desse capítulo. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como o tesouro de todos os infortunados e todos os infelizes. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever os seus gloriosos destinos. Haja necessidade e tornaremos a ver a crença e a esperança reunidos em novas catacumbas romanas para reerguerem o sentido cristão da civilização da humanidade. Pois bem, meus irmãos, o capítulo é extenso e a gente tem que ler somente alguns trechos conforme nos permite o tempo disponível. Fato é que, conforme a história nos registra e nós temos conhecimento, séculos se passaram sem que a humanidade fizesse grandes avanços no aspecto moral, especialmente. Nós criamos um grande descompasso entre o homem físico e o homem espiritual, no sentido de que avançamos as tecnologias, a ciência, o conforto material na Terra, enquanto moralmente a gente ainda ficou muito para trás. E então nós vamos ver, capítulos adiante, Emmanuel comentando sobre o século XIX e o advento do Espiritismo. O nosso grande professor Emmanuel vai nos dizer o seguinte: o século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, em sua bondade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. O Espiritismo vinha, desse modo, na hora psicológica das grandes transformações, alentando o espírito humano para que não se perdesse o fruto sagrado de quantos trabalharam e sofreram no esforço penoso da civilização. Ou seja, nós chegamos no século XIX, a ciência avançou, nós então começamos a entrar numa nova era, mas o que estava em perigo? O patrimônio, o legado cristão que a humanidade recebeu. Com as provas da sobrevivência, o Espiritismo vinha reabilitar o cristianismo, que a Igreja deturpava, semeando de novo os eternos ensinamentos do Cristo no coração dos homens. E aí, meus irmãos, a gente tem que ter a seguinte consciência, né? Quando fala aqui dos desvios da Igreja, possivelmente a gente participou de alguns deles, se não de muitos, né? Nós estamos reencarnando aqui, já por várias vezes. Enquanto espíritas e brasileiros somos almas velhas, já vividas no mundo, o que a gente não andou fazendo sob o nome, sob o pretexto de difundir ou de defender o Evangelho? Com as verdades da reencarnação, veio explicar o absurdo das teorias igualitárias absolutas, cooperando na restauração do verdadeiro caminho do progresso humano. Então vamos ver aqui o que o Espiritismo nos acrescentou. Enquadrando o socialismo nos postulados cristãos, não se ilude com as reformas exteriores, para concluir que a única renovação apreciável é a do homem íntimo, célula viva do organismo social de todos os tempos, clamando pela intensificação dos movimentos educativos da criatura, à luz eterna do Evangelho do Cristo. Então, o que o Espiritismo vira e fala para a gente? Deixem política em segundo plano. Cuidem da reforma de cada um de vocês. Cuidemos da nossa reforma íntima e individual. Assim nós vamos mudar o mundo.
de verdade. Ensinando a lei das compensações no caminho da redenção e das provas do indivíduo e da coletividade, estabelece um regime de responsabilidade, em que cada espírito deve enriquecer os seus próprios valores. Não se engana com as utopias da igualdade absoluta, em vista dos conhecimentos da lei do esforço e do trabalho individual, e não se transforma em instrumento de opressão dos magnatas da economia e do poder, por consciente dos imperativos da solidariedade humana. Despreocupado de todas as revoluções, porque somente a evolução é seu campo de atividade e de experiência, distante de todas as guerras, pela compreensão dos laços fraternos que reúnem a comunidade universal, ensina a fraternidade legítima dos homens e das pátrias, das famílias e dos grupos, alargando as concepções da justiça econômica e corrigindo o espírito exaltado das ideologias extremistas. Nesses tempos dolorosos, em que as mais penosas transições se anunciam ao espírito do homem, só o Espiritismo pode representar o valor moral onde se encontre o apoio necessário à construção do futuro. Está aí, meus irmãos. Emmanuel é muito claro, é muito incisivo, mostrando para a gente que a doutrina espírita, se bem compreendida, estudada e refletida, nos permite conviver com tudo o que tem acontecido na humanidade, do século XIX para cá, guardando absoluta serenidade e segurança do papel que nos compete. Quantas agitações, quantas perturbações no campo íntimo e no campo coletivo que a criatura humana tem vivido de 2 séculos para cá. O que o Espiritismo faz conosco? Nos tranquiliza, nos consola, nos instrui e nos dá um papel a cumprir. Nos fala o que é prioridade. Em vez de, às vezes, a gente gastar recursos, dias, horas, pleiteando a reforma dessa ou daquela instituição humana, em uma ou outra iniciativa que por si só são louváveis, o Espiritismo vira para a gente e fala o seguinte: meu amigo, a sua prioridade é compreender o Evangelho de Jesus e aplicar na sua vida. Se você fizer isso, você vai, de uma forma ou de outra, influir na realidade à sua volta. Esteja você em que posição você estiver, das mais simples da sociedade às mais elevadas. Seja cristão, seja espírito no seu dia a dia. Essa é a grande transformação que a gente vai implementar na sociedade. E aí, meus irmãos, vem a grande pergunta: por que depois dessas lições claras e dessa conclusão, que nenhum de nós poderia negar em sã consciência, onde mora ainda a dificuldade para que a gente então se dedique com mais empenho à doutrina? Por que a doutrina ainda não alcança as multidões, as grandes massas, uma grande quantidade de pessoas? Por que ainda se vê relegada a minoria do povo brasileiro e no mundo então nem se fala? Onde está a explicação para isso? E aí nós vamos ver uma página de Irmão X que é inesquecível. Nós vamos entender a razão. Essa página, meus amigos, chama-se Nos Domínios da Sombra. Nós vamos ver aqui uma reunião que foi feita numa região de muito sofrimento do mundo espiritual, onde comandavam, tinham lá legiões de espíritos infelizes, temporariamente dedicados ao mal, mas que também são organizados e são inteligentes. Vamos ver aqui o que eles discutiam e em torno de qual assunto eles falavam. Em compacta assembleia no reino das sombras, um poderoso soberano das trevas, diante de milhares de falangistas da miséria e da ignorância, explicava o motivo da grande reunião. Então um dos chefes lá, um dos superiores, explicava por que eles estavam reunidos. O Espiritismo com Jesus, aclarando a mente humana, prejudicava os planos infernais. Em toda parte da terra, as criaturas começavam a raciocinar menos superficialmente. Indagavam com segurança quanto aos enigmas do sofrimento e da morte
e aprendiam, sem maior dificuldade, as lições da justiça divina. Compreendiam, sem cadeias dogmáticas, ou seja, sem imposições por parte da fé, os ensinamentos do Evangelho. O Evangelho tornava-se cada vez mais claro, mais acessível, mais coerente. Oravam com fervor, meditavam na reencarnação e passavam a interpretar com mais inteligência os deveres que lhes cabiam no planeta. Muita gente entregava-se aos livros nobres, à caridade e à compaixão, iluminando a paisagem social do mundo, e por isso todas as atividades da sombra encontravam-se ameaçadas. Que fazer para conjurar o perigo? E pediu então que seus assessores apresentassem sugestões. Vejam, meus irmãos, o soberano das trevas, naquele episódio, naquela ocasião, percebia que o avanço da doutrina com Jesus, dentro de tudo que o Espiritismo nos traz, faria o quê? Uma ameaça de existência ao trabalho do mal. Era questão de tempo. E pediu então aos seus subordinados que trouxessem sugestões de como enfrentar essa ameaça. A permanência, a perpetuidade, a continuidade do mal, que por essência é temporário, conforme a gente sabe. Depois de alguns momentos de expectativa, ergueu-se o comandante das legiões da incredulidade e falou: procuremos veicular a crença de que Deus não existe e de que as criaturas viventes estão entregues a forças cruéis e fatais da natureza. Ou seja, vamos começar a difundir a ideia de que não existe Deus porque as pessoas morrem em tragédias, um furacão, uma avalanche, um tsunami, etc. Então, se existisse Deus, ele evitaria isso, etc. O maioral das trevas, porém, objetou desencantado. Então, o superior, diante daquela sugestão da incredulidade, respondeu o seguinte: o argumento não serve. Quanto mais avança nos trilhos da inteligência, mais reconhece o homem a paternidade de Deus, sendo atraído inevitavelmente, ou seja, de maneira inevitável, para a fé ardente e pura. Outro dia mesmo eu conversava com uma amiga e ela dizia que quanto mais ela e os demais estudantes estudavam o corpo humano, as maravilhas do funcionamento do corpo, da célula, dos mecanismos da fisiologia, ela e os colegas diziam: não tem como negar que isso tudo vem de Deus. Isso tem uma origem superior. Ou seja, a própria inteligência nos leva à ideia de Deus. Se a gente pegar um dos grandes físicos no passado, Einstein, uma ocasião nós trouxemos aqui que tem uma obra chamada Einstein e Kardec. Em inúmeros pontos, Einstein afirmava seus conceitos da divindade e da paternidade divina. Muito interessante, por sinal. Pois bem, vamos voltar para a página de consciência. O maioral, levantou-se então o orientador das legiões da vaidade e opinou. Então, o chefe das legiões da vaidade deu a seguinte sugestão: espalharemos a notícia de que Jesus nada tem a ver com o Espiritismo, que as manifestações dos desencarnados se resumem num caso fisiológico para as conclusões da ciência, ou seja, são coisas que a metapsíquica explica, essa questão de mediunidade nada mais é do que algo da personalidade do próprio médium. E desnorteando os profitentes da renovadora doutrina, faremos com que gozem a vida no mundo como melhor lhes pareça, sem qualquer obrigação para com o Evangelho, e assim serão polidos no túmulo com as mesmas lacunas morais que trouxeram do berço. Ou seja, qual era a ideia dele? Tirar Jesus do Espiritismo. Porque sem Jesus não existe reforma íntima. E aí a gente vive como espírita, como materialista vive, aproveitando a vida. O rei das sombras concluiu com o paciente: sim, essa ilusão já foi muito importante. Contudo, há milhares de pessoas despertando para a verdade, na certeza de que as portas do sepulcro
não se abririam para os vivos da terra sem a intervenção de Jesus. Somente Jesus permitiria o exercício da mediunidade generalizada e com tanta riqueza de informações, tal como a gente observa na doutrina. Nesse ponto, o diretor das falanges da discórdia pôs-se de pé e conclamou. Vejam aqui, meus irmãos, que interessante o que o chefe das falanges da discórdia vai falar, que é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Sabemos que a força dos espíritas nasce das reuniões em que se congregam para a oração e para o aprendizado da vida espiritual, e nas quais tomam contato com os mensageiros da luz. Assim sendo, assopraremos a cisânia entre os seguidores dessa bandeira transformadora, exagerando-lhes a noção de dignidade pessoal. Separá-los-emos uns dos outros com o invisível bastão da maledicência. Chamaremos em nosso auxílio os polemistas, os discutidores, os carregadores de lixo social, os fiscais do próximo e examinadores de consciências alheias, para que os seus tempos se povoem de feridas e mágoas incuráveis, e assim os irmãos em Cristo saberão detestar-se uns aos outros com sorriso nos lábios, inutilizando-os para as obras do bem. Vejam só, meus irmãos, que perigo a questão da discórdia que às vezes é lançada entre nós, que tem por base o quê? O excesso de vaidade, de brilho pessoal, uma falsa noção de importância ou de grandeza pessoal. Então eles exercem sim o trabalho de nos jogar uns contra os outros. E nós temos que ter cuidado. Tanto é que o superior vai dizer o seguinte, o chefe satânico respondeu, isso é medida louvável, ou seja, continua. Joga mesmo uns contra os outros. Contudo, precisamos de uma providência de efeito mais profundo, porque sempre aparece um dia em que as brigas e os desacordos terminam com os remédios da humildade e com o socorro da oração. Olha como é que a gente corta esse problema. Com a humildade, ou seja, se eu for ofendido aqui um dia e se me interpretarem mal, silencia. Deixa para lá. O tempo esclarece tudo. Reza pela pessoa. A discórdia acaba. Nessa altura, ergueu-se o condutor das falanges da desordem e ponderou. Olha como é que ele age dentro da nossa casa. Vamos ver. Se o problema é com as reuniões, conseguiremos liquidá-lo em 3 tempos. Buscaremos sugerir aos membros dessas instituições que o lugar das reuniões é muito longe e que não lhes convém afrontar as surpresas desagradáveis da via pública. Então, primeira sugestão: solar é longe demais, né? Tem que atravessar a cidade, às vezes quem mora distante, né? Ou tem que atravessar um lugar com trânsito ruim, enfim. Coloca o maior obstáculo possível na questão da distância. Depois, faremos que o horário das reuniões coincida com o lançamento de filmes especiais ou com festas domésticas de data fixa. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer com que os filmes no cinema estreiem quinta-feira. Se eu não me engano, acho que normalmente é quinta-feira mesmo, né? Aí eu vou ver a estreia do filme. Vou no cinema, não vou no solar, né? Ou uma reunião familiar de amigos, seja na terça, na quinta ou no sábado, a resenha, né, com os amigos, com os camaradas, enfim, ou em terça, quinta ou sábado. E tem mais, improvisaremos tentações determinadas para os companheiros que possuam maiores deveres e responsabilidades junto às assembleias, a fim de que os iniciantes não venham a perseverar no trabalho da própria elevação. Bom, nesse trabalho, quem que é o alvo prioritário? Os que têm mais tarefa ou responsabilidade na casa. Esses aí nós vamos ter um carinho especial com eles. Põe o time dele para jogar na terça, aqui, né? Foi um aniversário, foi um evento social, enfim, o apelo vai ser ainda maior. E continua. Organizaremos dificuldades para as conduções, atrairemos visitas afetuosas que cheguem no momento exato da saída para os cultos espíritas cristãos.
Então nós vamos fazer o seguinte: deu terça-feira, 7h20, chega uma visita na casa dele. Quinta-feira, 7h, também pode. Bom, né? No sábado, beleza. Leva a visita sempre no horário. Até o dia que ele aprender a falar para a visita o seguinte: ô meu amigo, eu tenho um compromisso agora. Não posso ficar, não posso te atender. Você quer ir comigo? Se não, volta aqui outra hora, tal hora eu estou de volta em casa. Então, meus irmãos, tem isso também. E não acaba aqui, ó. Tumultuaremos o ambiente nos lares, escondendo chapéus e bolsas, carteiras e chaves, para que os crentes se tomem de mau humor, desistindo do serviço e desacreditando a própria fé. E aí vem a pergunta: isso ainda acontece com a gente, né? Nós vamos chegar à conclusão. O soberano das trevas mostrou larga satisfação no rosto e confirmou: sim, isso é precioso trabalho de rotina que não podemos menosprezar. Entretanto, precisamos de algo diferente. O responsável pelas falanges da dúvida ergueu-se e disse: as reuniões referidas são sempre mais valiosas com o auxílio de médicos competentes. Buscaremos desalentá-los e dispersá-los, penetrando a onda mental em que se comunicam com os benfeitores celestes, fazendo-lhes crer que a palavra do além resulta de um engano deles próprios, obrigando-os a se sentirem mentirosos, palhaços, embusteiros e mistificadores, sem qualquer confiança em si mesmos, para que as assembleias se vejam incapazes e desmoralizadas. Ou seja, vamos dar um foco especial também em quem? Nos membros, para eles acharem que é animismo, que é da cabeça deles, né? Que eles não estão trazendo comunicação coisa nenhuma, que aquilo ali é da mente deles, etc. O mentor do recinto aprovou a sugestão e considerou: indiscutivelmente, o combate aos médios não pode enfraquecer. Entretanto, precisamos de providência mais viva, mais forte. E aí vem a sugestão vencedora. Prestem atenção, meus amigos. Foi então que o orientador das falanges da preguiça se levantou, tomou a palavra e falou respeitoso: ilustre chefe, creio que a melhor medida será recordar ao pensamento de todos os membros das agremiações espíritas que Deus existe, que Jesus é o guia da humanidade, que a alma é imortal, que a justiça divina é indefectível, não é, que a reencarnação é uma verdade inconteste e que a oração é uma escada solar reunindo a terra ao céu. O soberano das sombras, entre o espanto e a ira, cortou-lhe a palavra exclamando. Então ele, surpreso com aquelas afirmativas, interrompeu ele e falou o seguinte: onde você pretende chegar com semelhantes afirmações? O comandante dos exércitos preguiçosos acrescentou sem se perturbar: sim, diremos que o Espiritismo com Jesus, pedindo às almas encarnadas para que se regenerem, buscando o conhecimento superior e servindo a caridade, é de fato o roteiro da luz, mas que há tempo bastante para a redenção, que ninguém precisa incomodar-se, que as realizações edificantes não realizadas numa existência podem ser feitas em outras, que tudo deve permanecer agora como está, no íntimo de cada criatura na carne, para vermos como ficarão depois da morte, que a bondade, que a generosidade do Senhor é enorme, e que todos os serviços e reformas da consciência marcadas para hoje podem ser transferidos para amanhã. Desse modo, tanto vale viver no Espiritismo como fora dele, com fé ou sem fé, porque o salário da inutilidade será sempre o mesmo. O rei das sombras sorriu feliz e concordou: até que enfim descobrimos a solução. De todos os lados ouviam-se risonhas exclamações: bravo, bravo, muito bem, muito bem. O argumento do astucioso condutor das falanges da inércia, da preguiça, foi o vencedor.
Ou seja, meus irmãos, que argumento é esse? Nós estamos desde a eternidade. Para que reformar tanto agora? Eu já fiz muito, né? Eu vou ter outras encarnações pela frente. O tempo é de Deus. Para que reformar agora? Para que me sacrificar tanto agora? Deixa para depois. E aí, meus irmãos, essa ideia, quando acolhida de forma desprevenida por nós, nos dá o que? O prêmio da imensão, que é o prêmio do atraso. Foi o argumento vencedor. É por isso que a doutrina ainda não tem um campo maior no coração dos homens. Porque muitos de nós, infelizmente, ainda nos acomodamos em sermos espíritas, sem sermos espíritas de maneira mais intensa no dia a dia, em todas as nossas manifestações, sem que isso signifique fanatismo, e nem também proselitismo, arrastarmos adeptos para a doutrina, mas sermos espíritas no sentido de sermos cristãos, de vivermos a doutrina. Quando a gente fizer esse grande esforço, a transformação da humanidade vai se operar em muito menos tempo do que a gente imagina. Que Jesus nos ampare e nos abençoe a todos. Querido Mestre Jesus, estamos agradecendo, Senhor, a oportunidade de encontrarmos reunidos em vosso nome, estudando os vossos ensinamentos através do Consolador prometido, que tem nos explicado a respeito da lei de Deus. Agradecemos, Senhor, e vos rogamos. Os nossos benfeitores espirituais estejam sempre ao nosso lado, fortalecendo em nós a fé, a esperança, a coragem, o ânimo, a paciência, para vencermos as dificuldades do caminho. Que a vossa misericórdia nos abençoe, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, e que essas bênçãos sejam estendidas aos hospitais, aos cancerosados, aos leprosados, aos manicômios, aos presídios, aonde houver dor, aflição, padecimento. Que o emissário seu esteja presente, levando consolo, a resignação e a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pobres pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. Devolvemos a palavra ao nosso irmão Wilber, para que ele possa encerrar a reunião da noite. Com essa rogativa, em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, os nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos